Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal a gente vai falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro, e vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Começando pelo Flusão, que foi um joguinho feio, bem feio, muito feio. O Fluminense foi enfrentar a União Espanhola e foi com time reserva, foi com o time misturado dos reservas, e nem o Renato era o titular nesse jogo, porque o Renato não viajou. Então foi um jogo feio. Falando um pouco desse jogo, o Fluminense, ele, assim, não chutou pro gol. Acho que até o final do jogo, o Fluminense tinha tipo um chute pro gol. E eu não tô de sacanagem, era um chute pro gol. Mas aí, no finalzinho, aos 80 e poucos minutos, o Fluminense foi lá e tomou um gol do União Espanhola. Eu juro que eu achava que era impossível o Fluminense conseguir jogar tão mal contra a União Espanhola ou tomar um gol da União Espanhola. Mas o Fluminense foi lá e me provou que era possível. Era possível tomar o gol da União Espanhola. Eles provaram, eles fizeram o impossível se tornar possível. Tomaram o gol da União Espanhola. E eu achei que o Fluminense fosse conseguir perder para a União Espanhola. Mas aí no finalzinho, o Fluminense mostrou que aquele time reserva ali não era de todo horroroso. No meio de toda a sua ruindade, ainda existia uma salvação. E o Nonato apareceu para meter uma bola no ângulo e marcar um golaço e empatar o jogo, e o Fluminense não sair no zero. Conseguiu um pontinho fora de casa, jogando extremamente mal, com um time reserva, um garoto da base, uma mistura ali. E, bom, de tudo ruim que aconteceu no jogo, conseguir um pontinho foi o menos pior, né? Não é que isso seja, nossa, como é bom conseguir um pontinho contra a União Espanhola. Mas, olhando o jogo como foi horrível, acho que um ponto foi menos pior. Agora vamos pro próximo jogo. O próximo jogo é de Libertadores e eu vou falar do Botafogo. Próxima estação, Botafogo. Então, Botafogo perdeu para Estudiantes e eu quero falar o seguinte... o goleiro frangou, né? O John frangou ali firme, frangou. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele se desentendeu com a bola, não sei se ele se desentendeu com o gramado, se ele se desentendeu com ele mesmo. Só que o lance foi isso aí, ó. Eu não sei o que aconteceu, ele se desentendeu ali com alguém. Alguma coisa aconteceu, não sei se um fantasma deu um toquinho assim pra bola ir pro lado, ele, não sei, errou a bola. E o Botafogo tomou esse gol aí esquisito, uma falha do João, foi o suficiente para o Botafogo não conquistar nenhum pontinho com o Estudiantes. Então, o Botafogo perde mais uma aí. E é isso, o Botafogo... Próximo jogo do Botafogo agora, sem ser Libertadores, vai ser contra o Flusão, inclusive. Lá na casa deles, enfrenta o Flusão e... Não sei, acho que o Flusão ganha, hein? Flusão aí, 3 pontos contra o Botafogo? Acho que dá, hein? Acho que dá. Flusão aí ganhando do Botafogo? Acho uma boa. Mas falando do próximo jogo, Sul-Americana, Galo, Atlético Mineiro e Caracas, e eu queria entender se foi gol do Rony, pintou notificação ou não pintou notificação. Rony fez gol, foi gol contra, o que aconteceu. Enfim, o que importa é que o Galo abriu o placar, um gol que ninguém sabe se foi do Rony ou não foi, na súmula, gol contra. Galo abriu o placar, mas mesmo assim não conseguiu levar a vitória para casa. Galo ficou no 1-1. No segundo tempo, o Caracas empatou o jogo e o Galo ficou no 1-1, um pontinho para cada. Seguimos para o próximo jogo. São Paulo e Libertad. E eu quero dizer que tudo que aconteceu nesse jogo foi no segundo tempo. São Paulo, inclusive, abriu o placar no segundo tempo, aos 62 minutos, 60 e poucos minutos de jogo. São Paulo abre o placar e 3, 4, 5 minutos depois, pênalti marcado para o Estudiantes. E o São Paulo, já venho falando em alguns vídeos aqui que o São Paulo ele poderia ser chamado de empate futebol clube, né? E quase que aconteceu o empate, mas não foi dessa vez. Pênalti foi marcado para o Estudiantes, bola no travessão, pênalti que é mal batido, né? Bola foi no travessão para fora, continuou 1-0 para o São Paulo. São Paulo que mais para o finalzinho do segundo tempo amplia, fecha o caixão, 2-0 para o São Paulo. São Paulo ganha aí na Libertadores e segue numa certa tranquilidade, vira o líder do grupo, segue numa certa tranquilidade, né? Deixou de ser empate futebol clube, será que deixou de vez de ser empate futebol clube? Ou será que ainda teremos mais empates aí, outra sequência de empates? Pro torcedor do São Paulo, ele espera que não, né? Enfim, próximo jogo dessa rodada foi Vitória. Vitória que jogou bem, jogou em cima, foi Vitória e Cerro Largo.
Vitória teve chances, botou bola no travessão, chute pra fora, defesa do goleiro. Vitória jogou em cima. De verdade, Vitória jogou melhor do que o Cerro Largo. Mas existem duas leis no futebol que elas não... Sabe, elas são muito precisas. A primeira é a lei do ex. Todo mundo conhece a lei do ex. Ex-jogador jogou no seu time, tá jogando contra você, ele provavelmente vai marcar gol no seu time, não tem o que você possa fazer. Mesmo que ele demore 1, 2 ou 3 jogos, ele vai marcar gol no seu time. Não precisa se preocupar, isso vai acontecer. Mas no caso do Vitória, não foi essa lei que entrou em jogo. A lei que entrou em jogo no caso do jogo do Vitória, nossa, eu falei muito jogo na mesma frase, mas a lei que entrou em campo foi quem não faz, leva. E o Vitória massacrou, assim, foi em cima, não fez o gol. Cerro Largo teve a oportunidade, marcou, abriu o placar, 1-0 pro Cerro Largo. Vitória perde o jogo. E esses jogos da quarta-feira poderiam acabar. Porém, tem um jogo que está rolando nesse momento. Eu não posso comentar muito sobre o jogo porque, bom, ele está acontecendo nesse momento. Mas Fortaleza está jogando agora e ganhando nesse momento 1-0. Fortaleza jogando contra um time que eu me recuso a tentar falar o nome, mas eu deixo aqui o nome para vocês. Daverson abriu o placar para o Fortaleza e assim nós encerramos. Eu não sei quanto vai ficar o placar do jogo do Fortaleza, porque não terminou, mas assim nós encerramos os jogos de quarta-feira. O jogo do Fortaleza é esse, para encerrar de vez falando desse jogo, 11 horas da noite, horário bem ruinzinho para jogo, mas fechando os jogos aqui, é uma boa rodada. Ainda teremos, hoje no caso, Palmeiras, Bahia, Cruzeiro e Grêmio, 4 jogos aí, 2 pela Sul-Americana, 2 pela Libertadores, para encerrar de vez essa rodada de Libertadores e Sul-Americana, para fechar tudo, guardar assim, fechar um resumão amanhã, vamos ter vídeo também desses 4 jogos, falando de cada um direitinho, o que aconteceu, gol e tudo mais. Mas a gente vai ficando por aqui. Rapaziada que assistiu o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Pô, se vocês assistiram até aqui, gostaram do bagulho, se inscreve e dá o like pra dar aquela moral, rapaziada. E é isso, eu volto depois com esse vídeo falando da Libertadores Sul-Americana e depois com o Brasileirão, pra fechar tudo, já que o Fluminense já jogou nessa rodada Sul-Americana, mas no Brasileirão, no sábado, final de semana, teremos Flusão e Botafogo. E é claro que eu espero que o Flusão venha com os 3 pontos, né, rapaziada? Afinal de contas, 7 jogos sem vencer do Botafogo tá feião já. Vamos querer ganhar, né, rapaziada? Vamos querer ganhar 3 pontinhos pra dar aquela, sabe, aquele gás pra conseguir na sequência invicta com o Renato, que até agora ele não perdeu. Ele até empatou, mas não perdeu. Enfim, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo. Fui!